Olá, Gustavo. Eu vou tirar suas dúvidas das questões que você me enviou. Bom, primeira questão. Responda a questão com base nas afirmativas sobre os fenômenos da refração, difração e polarização. Aí aqui são as afirmações. Primeira afirmação. A refração da luz ocorre somente, olha, grifa bem a palavra, somente, quando as ondas luminosas mudam de direção ao passar por meios de diferentes índices de refração. Essa alternativa ela é falsa. E por que ela é falsa? Porque ela vai descrever a refração apenas em termos da mudança de direção. Ok? Na mudança de direção quando o raio luminoso passa de meios que têm diferentes índices de refração. Então, por exemplo, eu vou esquematizar aqui que vai ficar bem mais fácil de visualizar. Eu tenho aqui uma superfície de separação de dois meios. Eu tenho o meio A e aqui eu tenho o meio B. São diferentes meios e, portanto, a luz vai ter diferentes índices de refração nesses meios e diferentes velocidades de propagação nesses meios. E eu vou fazer uma reta perpendicular à superfície de separação, ou pelo menos um eixo, né, perpendicular, que a gente poderia chamar de normal, ok? Perpendicular à superfície de separação. O que acontece? Eu tenho, então, um raio incidente, um raio que vai incidir, que se propaga no meio A, e quando ele passa pela superfície de separação, ocorre um desvio. Então aqui eu tenho um ângulo chamado ângulo de incidência, e um outro ângulo aqui menor, que é o ângulo de refração. E percebe que teve uma quebra aqui, acabou desviando. Então, eu tenho duas coisas muito importantes para definir a refração. Eu tenho variação na velocidade e eu tenho desvio na direção de propagação. Então, são as duas coisas que eu tenho que levar em consideração. Por isso que ela é falsa, ela fala apenas do desvio. E mais, nem sempre vai acontecer o desvio, que é mais clássico, né, que é mais comum, do raio luminoso. Essa quebra aqui da direção de propagação do raio luminoso. Às vezes isso não ocorre, mas ainda vai estar havendo refração porque vai haver mudança na velocidade. Então, o que é obrigatório, na verdade, é a mudança na velocidade. Ok? Então, essa alternativa está errada. Segunda, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Olha, dá para observar aqui. O ângulo de incidência é, vamos chamar aqui de I, ângulo de incidência, e de R, ângulo de refração. O ângulo de incidência ele é maior, nesse caso, do que o ângulo de refração. Poderia ser o contrário, ele poderia ser menor. Então, pelo desenho fica claro, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Poderia ser o contrário, o ângulo de incidência ser menor do que o ângulo de refração, né? Esse ângulo formado sempre entre raio e reta normal, que é perpendicular à superfície que divide os dois meios, né? Bom, então, isso daqui também é falso, ok? Terceira, a difração é o fenômeno ondulatório pelo qual as ondas luminosas se dispersam ao atravessarem um prisma. Não é difração, ok? Ele errou pelo termo difração aqui, mas ele falou de um fenômeno ondulatório pelo qual as ondas luminosas se dispersam ao atravessarem um prisma. E esse fenômeno é justamente refração também. A separação das cores do arco-íris, enquanto a luz é policromática, a luz composta de várias cores, atravessa um prisma, é um fenômeno de refração. Então, eu tenho aqui a superfície do prisma, por exemplo, um prisma, né? Por exemplo, a luz, ela incide. Aqui dentro desse prisma, cada cor tem um índice de refração. Então, cada cor vai sofrer um desvio diferente na sua propagação quando sair. Então, você muda e você tem diferentes índices de refração, portanto, diferentes desvios. O que ocorre, então, é a separação das cores, né, a partir da passagem dentro de um prisma, o que é também refração. Então, até agora,
foi só sobre refração e mais uma alternativa falsa. A última que ele diz: a polarização ocorre somente com ondas transversais, tanto mecânicas quanto eletromagnéticas. É verdade, a polarização vai ocorrer somente com ondas transversais. E o que são ondas transversais? São ondas em que o sentido de oscilação é perpendicular ao sentido de propagação da onda. Um ótimo exemplo é a propagação da luz. Então a luz, ela, por exemplo, eu poderia fazer aqui, vou fazer um eixo, e aqui eu tenho, por exemplo, a luz que fica oscilando em torno desse eixo. Pense na luz oscilando verticalmente, e também um outro eixo, uma outra oscilação na perpendicular, ok? Na perpendicular. Então eu poderia ter, por exemplo, alguma coisa parecida com isso daqui. Alguma coisa mais ou menos assim. Eu não sei fazer tanto esquema, mas é importante aqui. O plano de vibração é na vertical, por exemplo, e um outro plano perpendicular na horizontal. Um elétrico e o outro magnético. Mas a direção de propagação não é a mesma da de vibração. Então a direção de propagação pode estar na vertical, na horizontal, enquanto que isso dá vibração, enquanto que a propagação está na perpendicular. Na perpendicular ao plano formado aqui. Mas enfim, você tem que lembrar que essa daqui é falsa, porque essa daqui é verdadeira, porque a polarização ocorre somente com ondas transversais, com ondas desse tipo daqui. Um ótimo exemplo é realmente a luz, né? Você tem óculos que são de lente polarizada, que só deixam passar a luz polarizada e acabam funcionando como se fosse um filtro. Então, a alternativa correta é a quarta questão. Somente é a letra D que fala que somente a quarta está correta. Bom, sexta questão. Quando uma onda sonora desloca-se de um meio material para outro meio diferente, o que vai acontecer? Eu vou logo direto para a alternativa correta, tá? Que é a letra A. A frequência permanece inalterada, mas a velocidade de propagação e o comprimento de onda mudam, ok? É isso que acontece, né? Então, a frequência vai permanecer inalterada. O que muda é a velocidade de propagação, porque o meio mudou. A velocidade de propagação de uma onda sonora depende do meio. Então, quando o meio muda, a velocidade de propagação também muda. Mas, como a velocidade de propagação mudou, o comprimento de onda acaba sendo alterado na mudança de meio. Porque esse meio, por exemplo, ele pode ser menos elástico, ou ele pode ser mais elástico. Então, o comprimento de onda vai estar alterado, dependendo do meio. Bom, sétima questão. Ele diz assim: considere as seguintes afirmações a respeito das ondas sonoras. 1. A onda sonora refletida em uma parede rígida sofre inversão de fase em relação à onda incidente, né? Inversão de fase. Será que acontece isso? A inversão de fase. O que seria essa inversão de fase? O que vai bater na parede, entre aspas, né, como crista, será refletido como vale. E o que incide na parede como vale é refletido como crista. Isso que é a inversão de fase. Então, eu vou fazer uma analogia que vai te ajudar a compreender isso, mas eu digo já de cara que essa afirmativa ela é verdadeira. Porque a reflexão, ela, quando vai ocorrer num obstáculo que está fixo, né, a inversão de fase. Então, eu vou fazer uma comparação com uma corda, ok, fixa numa parede, num ponto da parede. Não é a mesma coisa que uma onda sonora, mas ajuda a gente pelo menos a entender o que seria essa inversão de fase. Então aqui eu tenho uma extremidade fixa, esse ponto, que a gente sabe que é um nó. Vou colocar aqui uma cor que fique fácil de identificar. Isso daqui, ó. Então a gente tem um nó aqui. E essa extremidade fixa nós temos uma onda se propagando. Uma onda nessa corda aqui. Então, a pessoa deu um pulso na corda, a corda vai ondular, mas ela está presa nessa extremidade.
Então imagina que essa ondulação seja a onda indo em direção à parede, ok? Ou seja, a propagação da energia a partir de pontos que oscilam na vertical vai na direção da parede. Mas como a extremidade da parede está fixa, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo de reflexão. E como é que vai se dar essa reflexão? Eu vou utilizar a cor azul para você ver o que seria essa reflexão. A reflexão vai acontecer assim, ó. Vem de baixo para cima. De baixo para cima eu vou escolher cor azul. Então, de baixo para cima. É isso daqui. Agora você repara, a propagação marrom vai em direção à parede, é refletida como? O que era uma crista, a parte mais alta, vira um vale na parte mais baixa. E essa azul aqui é a onda refletida, é a onda que volta. Essa onda que está refletida aqui, esse esboço, esse rascunho, acaba mais ou menos se aproximando do que seria uma onda refletida em inversão de fase. Tudo que é crista virou vale. Você pode reparar que na marrom aqui eu tenho um vale, mas aqui é uma crista. E onde eu tenho uma crista, na azul, na marrom é vale. Elas estão invertidas, estão em inversão de fase. Okay? Isso ocorre quando eu tenho a propagação de uma onda sonora que bate numa parede rígida. Aí eu tenho essa inversão de fase. A primeira alternativa está verdadeira. Vamos lá para a segunda afirmação. A onda sonora refratada, agora é de refração, hein? Na interface de dois meios sofre mudança de frequência em relação à onda incidente. Lembra que isso daqui é falso. Por que isso daqui é falso? Onde é que está o erro? Olha, quando ocorre a mudança de meio, ou seja, quando a gente tem a refração, não vai mudar a frequência sonora. Lembra que a gente viu uma coisa aqui na alternativa anterior? Frequência permanece inalterada. Ó. Então, essas duas questões, elas estão falando... aqui está correto, né? Elas falam dos mesmos aspectos com relação à refração. Então, aqui ele fala, na sexta questão, a frequência permanece inalterada. E é a nossa alternativa verdadeira. O que vai mudar? Vai mudar a velocidade de propagação da onda. A onda vai passar a se propagar mais rapidamente quando for para um outro meio. E vai mudar o comprimento da onda, ok? Isso daqui é bem fácil de perceber. Muda o meio, muda a velocidade de propagação da onda. Quanto mais rígido for o meio, maior vai ser a velocidade de propagação naquele meio. Por exemplo, uma onda sonora de um barulho, sei lá, vamos dizer uma explosão, né, próximo à beira de um rio. E digamos que tem uma empresa dinamitando alguma coisa. Não me pergunte o que. Mas essa explosão propaga uma onda sonora. Só que essa onda sonora vai também, a partir do ar, chegar até a água e a água vai propagar essa onda sonora. E essa onda sonora na água, quando ocorrer a mudança de meio de ar para água do rio, vai mudar a velocidade. Como a água é um meio mais rígido do que o ar, menos elástico do que o ar, a onda sonora na água vai se propagar mais rapidamente. Ok? Então ocorre mudança de velocidade, mas não vai acontecer mudança de frequência, vai acontecer mudança de velocidade e mudança de comprimento de onda, ok? Bom, então essa daqui é falsa, né? Porque ele fala que ocorre a mudança de frequência. Falso, essa mudança de frequência está errado. Terceira afirmativa, a onda sonora não pode ser polarizada, porque é uma onda longitudinal. Verdadeiro. Lembra que a polarização ocorre somente em ondas transversais. Eu falei isso na outra alternativa. As ondas transversais, por exemplo, ondas eletromagnéticas. A luz sofre polarização, mas a luz é uma onda transversal. Então, a polarização é um fenômeno de ondas transversais, tá? Ocorre em ondas transversais. Não ocorre em ondas longitudinais. E a onda sonora é uma onda longitudinal. Então, quando ele fala a onda sonora não pode ser polarizada, verdadeiro, porque ela não é uma onda transversal. E ainda diz, porque ela é uma onda longitudinal. Perfeito o enunciado.
Então, as afirmações verdadeiras são a primeira e a terceira. A segunda afirmação é falsa. Então, apenas a primeira e a terceira, alternativa D. Essa questão também é mais uma dúvida que eu vou esclarecer, hein? Presta muita atenção. Um violinista obtém diferentes notas musicais tocando a mesma corda, prendendo-a em pontos diferentes do braço de um instrumento. Desse modo, ele varia o comprimento da parte que vibra da corda. Então, é como se ele encurtasse a corda. Porque o que importa para a gente, quando a gente analisa o som produzido por aquela corda, é justamente o comprimento da corda que está vibrando, conseguindo assim emitir sons de diversas frequências. Isso ocorre por quê? A alternativa correta é a letra A, porque ele diz aqui na letra A que a frequência do som é tanto menor quanto maior for o comprimento de onda. Isso é muito fácil de ver na equação para o cálculo de todas as frequências, né, que eu posso obter com uma corda oscilante, com uma corda que está vibrando. Essa frequência, ela sempre vai ser múltiplo de uma frequência mínima, chamada de frequência fundamental. A fórmula é: a minha frequência é n, sendo que n é um número natural, que multiplica a velocidade de propagação do som naquela corda, dividido por 2 vezes L, que é o comprimento da corda. 2 vezes L. L é o comprimento da corda. Agora, esse N daqui, da equação, quem podem ser esses números? Pode ser o número 1, pode ser o número 2, 3 e assim por diante. Ok? São os números naturais. Então, percebe que se eu vou calcular a frequência, tem uma primeira frequência onde o N vale 1. Essa frequência é a frequência fundamental. E as demais frequências são múltiplos. Ó, quando eu colocar no N2, vai ser o dobro da anterior, ou seja, vai ser o dobro da frequência fundamental. Quando eu colocar no lugar do N o número 3, vai ser o triplo daquela primeira frequência fundamental. E assim vai, eu posso obter o quádruplo, o quíntuplo e por aí, e assim por diante. Olha, percebe uma coisa, a minha frequência ela aumenta conforme esse número n aumenta, mas como eu tenho o denominador da fração aqui, L é o comprimento, né? Quando o meu comprimento aumenta, o que vai acontecer com essa fração? Quando o denominador aumenta, quando eu divido por um número cada vez maior, a fração diminui de tamanho, certo? O resultado dessa conta diminui. Como essa fração fica um número cada vez menor, quando L aumenta, quando o denominador fica maior, significa então que essa fração é a frequência. A frequência fica menor. Quando o comprimento aumenta, a frequência diminui. Comprimento e frequência são inversamente proporcionais. Estou colocando a setinha para dizer que comprimento aumenta, frequência diminui. Inversamente proporcionais. E é exatamente o que ele fala aqui. Ó, a frequência do som é tanto menor, a frequência, quanto maior for o comprimento da corda. É verdade. Conforme o comprimento da corda aumenta, a frequência diminui. E está tudo naquela equação. Essa equaçãozinha é muito importante para resolver os diversos problemas que aparecem no teu livro. Vamos para a próxima questão aqui embaixo. Não sei se era para eu fazer essa daqui mesmo, porque a foto está meio cortada, mas eu vou utilizar essa daqui também, tá? A corda de um instrumento musical vibra como mostra a figura a seguir. O comprimento de uma onda da ondulação que está se propagando na corda em termos do comprimento L da corda é quanto? Isso daqui não vai precisar nem calcular, porque é muito fácil, tá? Ele quer saber qual é o comprimento da onda da ondulação que está se propagando na corda, em termos comparado com o comprimento da L da minha corda. Olha só, aqui eu tenho a corda que vibra para cima e para baixo, certo? Isso aqui de cima poderia ser equivalente a meia onda, porque é somente a parte que corresponde ao nó, um pico e aqui você vai ter outro nó, mas ainda falta outra metade. A outra metade seria o seguinte: quando essa onda novamente descer e voltar a subir. Essa seria a outra metade, ok? Então a minha onda tem que ter uma crista, mas ela tem que também ter um vale. Ou seja, tem que ter o mínimo inferior aqui. Tem o máximo superior, o mínimo inferior. E eu obtenho, então,
quer dizer, eu tenho um ponto mais alto, um ponto mais baixo, eu obtenho uma onda completa. Mas se você reparar, para que eu possa ter toda essa parte de baixo, eu tenho que ter novamente o mesmo comprimento L daqui para cá. Então a minha onda é tudo isso que está desenhado, mas ela é L mais L, ou seja, ela é 2L. Não precisa calcular nada, ok? Não vai precisar calcular nada. Você poderia até dizer assim, ó, um detalhezinho aqui. Você poderia até dizer assim, que L, o meu comprimento de onda, aliás, L, o comprimento da distância entre esses dois anteparos, ele é lambda, que é o comprimento de onda, dividido por 2. Se esse 2 passar para cá multiplicando, eu tenho que lambda, que é o meu comprimento de onda, ele é igual a 2 vezes L, tá? Esse é o jeito que você colocaria o cálculo, ok? Para justificar para o teu professor. Você lembra que o meu comprimento L, ele vai ser a metade do comprimento de onda. Você vai escrever isso aqui, ó, L é igual a metade do comprimento de onda. E é verdade, ó, L, que é esse comprimento horizontal, é a metade do comprimento da minha onda. Aí você tem, portanto, passando 2 multiplicando, que o comprimento de onda vai ser 2 vezes L, ou seja, vai ser o dobro desta distância, desta largura L, que é o que a gente está vendo aqui. Usando essas duas linhas pequenininhas de cálculo, né, que não é uma fórmula que a gente está definindo aqui, é apenas um jeito de representar o raciocínio, você consegue justificar para o teu professor porque que essa daqui é a resposta. Se a gente analisar também um pouco mais detalhadamente, a gente vai poder ver que essa fórmula vai ser usada para definir os harmônicos, tá? Que serão utilizados na próxima questão. Então aqui, olha essa questão. Uma corda de violão tem 60 metros, não, 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros, né? Tem 60 centímetros de comprimento. Os 3 maiores comprimentos de ondas estacionárias que se podem estabelecer nessa corda são em metro quanto? Bom, você vai utilizar uma fórmula para encontrar os primeiros harmônicos, tá? Não vai confundir a fórmula de harmônico com o que a gente viu para as diferentes frequências, ok? Lembra que a minha frequência era NV sobre 2L. Cuidado, agora a gente tem o seguinte, a fórmula para harmônico ela é L, que é igual a N, que multiplica o comprimento de onda lambda dividido por 2. Aí eu vou encontrar todos os harmônicos. N vezes lambda, que é o comprimento de onda, dividido por 2. Ok? Esse N são os naturais. Então, se eu quero observar os 3 maiores comprimentos de ondas estacionárias que se podem estabelecer numa corda, eu preciso ver quais são os primeiros harmônicos formados. Ok? Primeiros harmônicos formados. E os harmônicos são formados na seguinte sequência. O primeiro harmônico é quando N vale 1. O segundo harmônico, quando N vale 2. O terceiro harmônico, quando N vale 3. Esses harmônicos, eles são, portanto, calculados a partir dessa fórmula. Então, primeiro harmônico, né? Vou colocar aqui. Primeiro harmônico. Não, aliás, eu vou colocar aqui embaixo, vou escrever assim. Aqui, vou fazer uma lista. O primeiro harmônico, nós temos ele como N igual a 1, certo? Então, L, para o primeiro harmônico, é igual a N, que vale 1, vezes o comprimento de onda. Ele me disse quanto é que vale o comprimento de onda? Ele me disse apenas o comprimento da corda, né? Mas eu quero saber quais são os 3 maiores comprimentos de onda, justamente isso que ele está perguntando. Então, vezes o comprimento da onda, dividido por 2. Ok? E ele me deu o comprimento da corda, então vou ficar com o seguinte. O comprimento da corda vale 0,6 metros, então é 0,6 metros, que é igual a 1 vezes lambda, que vai dar o próprio lambda, dividido por 2. Esse 2 passa multiplicando e, portanto, nós temos que lambda vale 2 vezes 0,6, ou seja, 1,2 metros. 1,2 metros. Esse é o primeiro harmônico.
e tem o maior, primeiro, esse daqui é o maior comprimento de onda possível que a gente pode obter, tá? Que é o comprimento de onda do primeiro harmônico. Para o segundo harmônico, qual é o comprimento de onda que nós temos? É quando o N vale 2. Então, L, que é o meu comprimento de onda, eu vou substituir direto o valor de L, que é 0,6. É igual a 2, que é o meu segundo harmônico, vezes o comprimento de onda, que eu vou descobrir qual vai ser para esse segundo harmônico, dividido por 2. Então, eu simplifico aqui e eu vou obter que o meu comprimento de onda é igual a 0,6 metros. Então, eu tinha 1,2 metros para um primeiro harmônico, para um segundo harmônico 0,6 metros, e agora o terceiro harmônico. Percebe que está diminuindo, né? O comprimento de onda. Esse aqui foi o maior de todos, o primeiro harmônico, o segundo é o segundo maior comprimento de onda possível, e agora vai vir o terceiro harmônico, que é o terceiro maior comprimento de onda possível, para uma corda que tenha esse comprimento daqui. Bom, então nós teremos L que vale 0,6, que é igual a N, que é 3 aqui, vezes o comprimento de onda dividido por 2. Resultado disso, nós temos esse 2 que vem multiplicando e o 3 que vem dividindo. Então, fica 0,6 vezes 2, ok? 2 multiplicando, 3 vem dividindo. Dividido por 3, isso é igual ao comprimento de onda. Portanto, meu comprimento de onda será igual a 0,4, ok? Porque se eu multiplicar 1,6 por 2 vai dar 1,2, já vimos, né? E 1,2 dividido por 3 dá 0,4 metro. Então, nós temos primeiro harmônico 1,20 m, segundo harmônico 60 cm, terceiro harmônico 40 cm. Questão fácil. 10ª questão. Uma corda vibrante homogênea com comprimento de 1,6 metros. Então, esse comprimento é 1,6. Esse comprimento é o L, tá? L é 1,6 metros. É importante que as unidades que nós utilizemos sejam do sistema internacional, né? A gente tem aqui 1,6 metros. Bom, e massa de 40 gramas. Essa massa eu vou ter que converter de grama para quilograma, né? Então, 40 gramas. A massa, eu vou anotando valores aqui que eu já vou chegar onde eu quero. A massa é 40 gramas, ou seja, a minha massa vale 0,04 quilograma. Como é que você chegou a esse valor, professor? É só você fazer assim, ó. Você tem que 1000 gramas equivale a 1 quilograma. Ok? Pode fazer por regra de 3. E, portanto, 40 gramas equivalem a x quilogramas. Aí você multiplica meios pelos extremos e resolve encontrando que é 0,04. Ou uma outra maneira seria pegar 40 gramas e dividir por 1000, né? Essas são duas formas de fazer, mas enfim, a massa é 0,04 kg. Temos a massa já. Então, olha, essa corda vibrante homogênea com comprimento de 1,6 metros, comprimento da corda, e massa de 40 gramas ou 0,04 kg, emite um som fundamental quando está submetida a uma tração de 160 newtons. O que é tração? É a força aplicada sobre a corda para esticá-la. Quanto maior a tração, ou seja, quanto mais intensa a força que estica o fio, mais esticado ele vai estar e mais rígido ele estará. Então, ele pergunta, bom, a tração eu vou anotar aqui, é uma força, né? Então, ela mede 160 newtons. Ele pergunta, qual é a frequência do terceiro harmônico desse som fundamental? Para que eu possa encontrar o terceiro harmônico, vou utilizar para encontrar o harmônico, olha só, essa fórmula daqui, ó, que você já conhece, né? A gente tem uma fórmula na qual a frequência, eu vou encontrar a frequência do terceiro harmônico, tá? A frequência dos harmônicos, lembra? É NV, N vezes V sobre 2L, não é isso? São todas as frequências possíveis, né, dos harmônicos. Para o terceiro harmônico, esse número N aqui será 3. Eu preciso saber qual é a velocidade de propagação do som nessa corda. Por quê? Porque
Eu não sei ainda qual é dessa velocidade, mas o comprimento da corda eu sei, é 1,6. Então daqui eu conheço o N, que será 3, para o terceiro harmônico. Eu conheço o comprimento L, que é 1,6, ele me deu no problema. E eu preciso determinar a velocidade, para que então eu substitua aqui dentro e calcule essa fração, encontrando a frequência que ele está perguntando, né? Qual é a frequência do terceiro harmônico. Isso daqui vai ser a nossa etapa final do cálculo. Mas antes disso a gente vai precisar descobrir a velocidade. Como é que a gente encontra a velocidade? A velocidade ela é dada por uma equação chamada equação de Taylor. A velocidade de propagação de um pulso numa onda que é numa onda transversal, numa onda transversal, essa propagação ela é dada como a raiz quadrada, é uma fórmula bem pequenininha, a raiz quadrada da minha tração, ok? Da minha tração, dividido pela densidade linear. Densidade linear representada pela letra grega μ. Então, observe o seguinte. Isso aqui é a velocidade. Vou até colocar algumas setinhas para esclarecer. Isto é velocidade, tá? Velocidade de propagação da onda, né? Nessa corda, ok? Esse T aqui, da minha equação de Taylor, é o que ele chama aqui, né? Cadê? Uma corda vibrante homogênea, comprimento tal, está submetida a uma tração. Esse T é de tração, que é justamente a força que estica o fio, ok? Bom, além da tração, nós temos esse μ, que é a densidade linear. Esse carinha daqui é a densidade linear. Só tem um probleminha. Bom, para calcular a densidade linear, temos uma outra formulinha, mas também pequena. Nada não precisa crisar com essa fórmula, é bem simples. A densidade linear ela é calculada como a massa dividido pelo comprimento da corda. Faz sentido isso? Densidade linear, né? O que seria uma densidade linear elevada? A densidade linear elevada vai ser uma corda que tenha muita massa por comprimento. Então, por exemplo, vou fazer o desenho de duas cordas aqui embaixo. Eu tenho essa corda aqui, que tem essa espessura. E eu tenho essa outra corda aqui embaixo, ó, que tem uma espessura maior. Porém, elas têm o mesmo comprimento, tá? Comprimento daqui para cá. Ambas têm o mesmo comprimento. Mas, enfim, quem tem a maior densidade linear? Será que μ da corda 1 ou μ da corda 2 é maior? É só observar a equação da densidade linear. A densidade linear é maior quando a massa por comprimento é maior. Essa tem mais massa por comprimento do que a de cima. Ok? Ela é mais pesada quando a gente considera o próprio comprimento dela. Então, essa corda mais grossona tem maior densidade linear. E olha o que acontece. Como ela tem maior densidade linear, olha a equação de Taylor. A velocidade de propagação ela vai diminuir quando a densidade linear aumenta, né? Porque a densidade linear é o denominador da fração. Quando a densidade linear aumenta, essa fração vai ter um denominador grande e ficar um número pequeno quando eu fizer a divisão. Portanto, uma velocidade pequena. Velocidade e densidade linear são inversamente proporcionais. Isso é muito fácil de entender para quem já tocou o violão. E eu vou te falar para você dar uma olhadinha no violão do teu pai aí, que a corda mais grossona, as cordas de cima, que são mais grossas, elas têm elas vibram mais devagar. Elas têm os sons mais graves, isso porque elas vibram mais devagar. E essa vibração mais devagar se deve também a que a velocidade de propagação nessa corda, de propagação do som, ela é menor. Tá? A velocidade de propagação do som é menor. Inclusive, bom, uma outra coisa que tem a ver com o próprio violão é essa tração aqui. Tem umas pecinhas chamadas tarraxas no violão que fazem com que a corda seja esticada. Então, eu vou tracionando a corda, aumentando a tração, para modificar, portanto, a velocidade de propagação naquela corda. Numa corda em específico. Bom, eu queria só esclarecer como é que era a equação de Taylor. Vamos calcular, então, o que ele está pedindo, utilizando primeiro, vamos calcular a densidade linear, para, então, substituir a densidade linear na equação de Taylor. Porque a tração nós já temos, ó, que é 160 newtons, né? Bom,
Então, densidade linear. Densidade linear seria a massa. Cuidado que a massa é pedida em quilograma, mas já converti aqui, tá? Para você lembrar, a massa tem que ser em quilograma. Então, é 0,04 quilogramas dividido pelo comprimento L em metros, que dá 1,6. Se eu dividir 0,04 por 1,6, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia multiplicar em cima e embaixo por 100. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 100, eu vou ter 4 sobre 160. Aí eu divido em cima e embaixo por 4, eu tenho 1 sobre 40, correto? Então, 1 sobre 40 vai ser 0,025, enfim, o cálculo vai ser o seguinte, esse μ vai dar 1 sobre 40, ok? E isso é 0,025 quilogramas, porque a unidade é massa em quilograma, né? Comprimento em metro, quilograma por metro. Agora que a gente encontrou a densidade linear, vamos procurar a velocidade de propagação nessa corda. Na equação de Taylor, temos que a velocidade é a raiz quadrada da tração, que é quanto? Tração é 160 newtons, dividido pela minha velocidade de propagação, que é 0,025. Raiz quadrada de 160. A gente vai ter... eu poderia até fazer... Não vou fazer, poderia colocar isso aqui da seguinte maneira. Ó. Vou colocar aqui um pouco maior, sendo assim, ó, 160, que está dividido 0,025. Eu poderia colocar como 25 sobre 1000. 25 sobre 1000. 25, não, eu poderia colocar como... vou multiplicar em cima e embaixo. Aliás, vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Então vai ter 1.600 dividido por 0,25. Fica muito mais interessante. Porque a raiz quadrada de 1.600 é fácil de encontrar. É 40. E a raiz quadrada de 0,25, pense 0,25 como sendo 25 sobre 100. Raiz de 25 é 5. Raiz de 100 é 10, então dá 5 sobre 10, que é 0,5, tá? Então é isso, é 40 dividido por 0,5, que é a mesma coisa que 40 vezes meio, porque essa fração aqui, 0,5, eu posso escrever como fração meio, dividindo 40 por meio, vai passar multiplicando a fração. Então fica 40 vezes 2 sobre 1, que dá 80. Qualquer coisa você faz o cálculo aí com calma na mão, tá? Mas tem que saber fazer esse tipo de cálculo que é muito simples, ok? Então eu tenho a velocidade sendo 80. 80 é o quê? Vou até colocar aqui do lado a velocidade, está um pouquinho bagunçado aqui, vou separar o espaço. A velocidade, segundo a equação de Taylor, é 80 metros por segundo, porque a gente estava utilizando a unidade de comprimento em metro, né? E então a minha velocidade vai dar em metro por segundo. Agora que a gente sabe qual é a velocidade de propagação, a gente pode finalmente utilizar a minha equação para calcular a frequência, né, que é obtida para essa corda vibrante. A frequência ela é igual a n, que é um número natural, eu quero obter o terceiro harmônico. Então esse n vale 3, porque é o terceiro harmônico, que multiplica a velocidade de propagação, que a gente sabe que é 80 metros por segundo, e que divide por 2 vezes o comprimento da corda. O comprimento da corda vale 1,6 metros. Então eu tenho 3 vezes 80, dividido por 2 vezes 1,6. Vamos ver se aqui que a gente pode simplificar aqui. Daria para dividir... bom, em cima vai dar 240. Embaixo vai dar 2 vezes 1,6, que é 3,2. Ou seja, eu poderia até multiplicar em cima e embaixo por 10 para ter 2.400 dividido por 32. E aí eu consigo dividir isso daqui em cima e embaixo por 8, né? Dividindo em cima e embaixo por 8, esse daqui vai dar 300. E aqui embaixo 32 dividido por 8 vai dar 4. E 300 dividido por 4 nós sabemos que é 75, tá? A frequência é 75, eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado, 75 Hz. Ou seja, Hz, né? O que significa isso? Significa que para uma corda
que possui 1,6 metros de comprimento e massa de 40 gramas, e eu coloco uma atração, uma força, né, que estica essa corda de 160 newtons, eu vou obter um terceiro harmônico que possui como um som uma frequência de 75 Hz, ou seja, uma onda que vibra, que oscila 75 vezes por segundo. Vamos para outra questão. Questão do item. Mas não se assuste, um tubo sonoro aberto em uma das extremidades e fechado na outra apresenta a frequência fundamental de 200 Hz. Muito importante o que ele fala quando diz que é aberto numa extremidade e fechado na outra. Um tubo que tem uma extremidade aberta e a outra fechada é chamado de tubo fechado. Não precisa ter as duas fechadas, tá? Porque se eu tenho as duas extremidades fechadas, eu não vou ter onda sonora se propagando. Eu tenho que ter uma extremidade fechada e o tubo é considerado fechado. Para que o tubo seja considerado aberto, eu tenho duas extremidades abertas. Então essa deveria estar aberta também, ok? Mas como ele fala que o tubo ele tem uma extremidade aberta e a outra fechada, então esse tubo é chamado de tubo fechado. E qual a importância disso? Aqui, para o tubo fechado, eu tenho umas frequências ímpares da minha frequência fundamental. Já vou entrar em mais detalhe, vou continuar lendo o enunciado aqui. Então, o tubo sonoro aberto em uma das extremidades e fechado na outra apresenta uma frequência fundamental de 200 Hz. Então, a minha frequência fundamental, vamos chamar de F1, ela vale 200 Hz. Sabendo-se que o intervalo de frequências audíveis é aproximadamente entre 20 e 16.000 Hz, pode-se afirmar que o número de frequências audíveis emitidas pelo tubo é de aproximadamente quanto? Olha que interessante, eu não tenho um número infinito de frequências possíveis, eu tenho um número discreto, um número limitado de frequências audíveis que podem ser emitidas por esse tubo. Então, eu quero saber quantas frequências eu posso ter emitidas entre 20 e 16.000 Hz. Bom, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte, é que o cálculo das frequências emitidas por um tubo fechado serão sempre obtidas a partir de números ímpares. Quando eu considero essa fórmula, a frequência obtida ela é n, que é um número natural, ok? Mas é um número natural ímpar, que multiplica a minha frequência fundamental. E é verdade, a frequência fundamental eu obtenho quando n também é um número ímpar, quando n vale 1. Ok? Então, o que eu tenho? A minha frequência, uma frequência qualquer, ela é n vezes F1. Quando eu tiver uma frequência de 16.000 kHz, então minha frequência é 16.000 kHz, não, desculpa, 16.000 Hz. Quando eu tenho uma frequência de 16.000 Hz, eu estou substituindo aqui na fórmula. A frequência é 16.000 Hz. N vai valer quanto? Eu vou ter 16.000 Hz, é n vezes a minha frequência fundamental, que vale 200. Então, eu tenho que n é igual a... Eu vou ter 16.000 dividido por 200. Simplifica aqui, fica 160 dividido por 2. Ou seja, eu tenho n valendo 80. Agora, a menor frequência que eu posso obter, então eu posso ter n valendo 2, né? Porque, olha, vamos lá, eu tenho uma frequência fundamental que vale 200 Hz, né? Então, ele sabe que, ele me diz aqui que eu posso ter frequências audíveis aqui de 20 Hz a 16.000 Hz. Mas eu posso, então, obter várias frequências que são múltiplos desse mesmo valor. Mas o que eu queria deixar bem claro é que, para um tubo fechado, as frequências que são obtidas a partir desse n sendo um número ímpar. Nós encontramos 80. O que significaria isso, 80? Para essa maior frequência de 16.000 Hz. Que eu tenho 80 frequências a partir dessa frequência fundamental. Eu tenho outras 80, né? Porque fica aqui n seria 1, para obter uma frequência de, por exemplo, 200 Hz, que é fundamental. Quando n é 2, 400 Hz. Quando n é 3,
600 Hz, quando N é 4, 800 Hz, e assim vai até chegar em 16.000. Nisso eu vou ter que substituir N por 80 números. Então eu tenho 80 frequências possíveis. Mas como o que eu vou obter dentro de um tubo fechado são números ímpares, então esse N não pode ser 80. Ele tem que ser o menor número natural aqui que seja ímpar, ou seja, o anterior a 80, o número 79. Então 79, entre N valendo 1 e N valendo 79, que é possível 79 porque também é ímpar, eu vou obter 38 harmônicos, ok? 38 harmônicos. Aí você pode pensar, como é que eu vou fazer para descobrir que tem 38? É só você fazer 79 menos 1, que vai dar 76. E se eu dividir isso daqui por 2, já que eu não vou ter 76 números, eu vou ter a metade disso, porque eu vou estar desconsiderando todos os números pares, e vou estar pegando só os ímpares. Então, para cada par que existir, para cada ímpar que eu pegar, eu vou desconsiderar um par. Então, vou estar contando a metade dessa quantidade, porque entre 1 e 76 teriam entre 1 e 70, desculpa, 78, né? Bom, então só para finalizar, corrigindo um negocinho que eu estava um pouco... tem que mostrar de uma outra forma. Para ficar bem simples, olha, eu tenho então 80, esse número 80, certo? Quantos números ímpares eu tenho? De 1 a 80. Eu tenho exatamente 40 números ímpares, que são as 40 frequências audíveis possíveis, ok? De 1 até 79, então eu tenho, por exemplo, número 1, 3, 5, 7, 9, 11, até chegar no 79 são exatamente 40. São 40 números ímpares. Esse é o menor ímpar entre 1 e 80 e esse é o maior ímpar possível entre 1 e 80. Então, entre 1 e 79 é uma lista que tem 40 números ímpares e, portanto, eu tenho 40 frequências audíveis que são emitidas. Bom, essa última questão aqui. Um aluno com o intuito de produzir um equipamento para a feira de ciências de sua escola selecionou 3 tubos de PVC de cores e comprimentos diferentes para a confecção de tubos sonoros. Ao bater com a mão espalmada em uma das extremidades de cada um dos tubos, são produzidas ondas sonoras de diferentes frequências. A tabela a seguir associa a cor do tubo com a frequência sonora emitida por ele. Então, olha só, eu tenho... Vamos organizar as frequências. Com relação às frequências, né? Vou colocar assim, ó, frequências, tá? Com relação à minha frequência, eu tenho o seguinte: para o vermelho, a frequência dele é menor do que a frequência do tubo azul, e a frequência do tubo azul, por sua vez, é menor que a do tubo roxo. Então ele fala, é possível afirmar corretamente que os comprimentos dos tubos vermelho, azul e roxo guardam a seguinte relação entre si. Para analisar qual é a relação entre os comprimentos, nós temos que recorrer a essa equação para o cálculo de frequências nesse tubo. A frequência de todos os possíveis harmônicos que podem existir dentro de um tubo, ela é calculada pela fórmula NV sobre 2L. Lembra dessa fórmula? NV sobre 2L. Bom, então, onde N é um número natural, V é a velocidade de propagação naquele meio, e L é o comprimento do tubo. Agora perceba o seguinte, eu tenho que L está embaixo da fração e frequência aqui, portanto, é inversamente proporcional ao comprimento. Olha, a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento do tubo, porque quanto maior for o comprimento do tubo, maior o denominador da fração e menor o resultado quando eu faço a divisão. Estou dividindo por um número maior. Então, se essa fração vai ficando cada vez menor, quando eu aumento o comprimento L, a frequência, que é, na verdade, essa fração, olha só, vê a igualdade, né? Ela acaba ficando menor. Então, quando o comprimento de tubo aumenta, a frequência diminui. E quando o comprimento do tubo diminui, também ocorre o contrário, a frequência aumenta. Então, são coisas inversamente proporcionais. Como eles são inversamente proporcionais, dá para dizer o seguinte, agora levando em consideração que comprimento
e frequência são inversamente proporcionais. Quem tem... Agora eu quero relacionar comprimento. Comprimento no segundo momento. Comprimento do tubo, tá? Então, a minha frequência era F e agora o meu comprimento vai ser L. O que vai acontecer com o comprimento do tubo? O comprimento do tubo vai ser assim, ó. Quem tem a maior frequência tem o menor comprimento. Quem é que tem a maior frequência? R. Então, R vai ter menor comprimento. A tem maior frequência do que R? Aliás, A tem menor... quem é que tem o maior... A menor frequência, desculpa, quem tem a menor frequência? A menor frequência vai ser o maior comprimento. Então, o maior comprimento está aqui. Quem tem a menor frequência é V, portanto, ele tem o maior comprimento. E o intermediário desses dois é o A. Beleza? Então, olha, o cara que tem a maior frequência vai obter o menor comprimento do tubo. Por isso que ele tem a maior frequência de vibração. O cara que tem a menor frequência de todas, na qual a onda oscila mais devagar e obtém o som mais grave, é justamente aquele tubo que tem o maior comprimento. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Isso daqui pode ser muito facilmente entendido quando a gente considera uma flauta. Quem já tocou flauta alguma vez sabe que a flauta tem o lugar para soprar, né? E tem um monte de buraquinhos assim. Quando a gente quer emitir uma nota que tem uma frequência menor, ou seja, uma nota mais grave, mais grossa, a gente vai tapar vários buraquinhos. A gente tapa vários deles, tapa o máximo possível, para que o comprimento do tubo fique maior e o ar não escape pelos buraquinhos. E aí o som fica mais grave. Quando a gente quer um som mais agudo, a gente faz o contrário. Quando a gente quer um som mais fino, entre aspas, né, a gente destapa os buraquinhos. E aí o comprimento do tubo fica mais curto, porque o ar passa a escapar logo pelos primeiros buraquinhos. E o som fica mais agudo. Assim a gente altera a frequência, né? Um som de maior frequência mais agudo. E teria buraquinhos abertos, por onde o ar escapa, e portanto funcionaria como se fosse um tubo mais curto. Mas enfim, isso daqui tem a ver com o instrumento flauta. Flauta é um ótimo instrumento para poder exemplificar isso daqui. Ok? Mas é isso, é a fórmula NV sobre 2L, no qual frequência e comprimento são inversamente proporcionais, e por isso eu pude reordenar os comprimentos aqui. Então, comprimento roxo é menor que o comprimento azul, que é menor que o comprimento vermelho, né? Então, o roxo é menor que o azul, que é menor que o vermelho. Eu poderia escrever isso de baixo de outra maneira. Ó. Como o vermelho é o maior de todos, eu poderia colocar aqui, ó, V é maior que A e A é maior que R, tá? São duas maneiras de dizer a mesma coisa. Que é desse jeito que aparece aqui na letra D. Ó. O comprimento vermelho é maior que o comprimento azul, que é maior que o comprimento roxo. Esses tubos estão nessa ordem de comprimento. Então, a alternativa correta é a letra D. Com isso, nós terminamos as questões.